Iniciamos o nosso culto a Deus, nossa adoração matinal ao Deus eterno, maravilhoso, tremendo, grande, grandioso, formidável, bom, muito bom, ao Deus boníssimo, grande Senhor da glória. Nós exaltamos o Senhor nesta manhã como igreja. Glorificamos o Senhor nesta manhã como igreja. E como igreja do Senhor, cultuamos o Senhor. E buscamos em Ti ajuda para cultuá-lo em espírito e em verdade. Pedimos que o Senhor nos receba, nos aceite como adoradores, que o Senhor fale conosco, mas não esquecemos de agradecê-lo por este dia. Gratos nós somos por mais este dia de vida, presente, dádiva do Senhor. Grato. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre da mentira, dos mentirosos, dos fofoqueiros, daqueles que espalham notícias sem saber se são verdadeiras. Aceita-nos como adoradores, e eu oro por mim e por todos aqueles que estão conosco. Claro que oro no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Hoje a gente vai falar aqui de um assunto bíblico, claro, sem dúvida nenhuma, né? Estamos aqui para isso. Mas a gente vai falar de um hábito que talvez você tenha, você, minha irmã, você, meu irmão, em Cristo. Talvez você tenha esse hábito de falar com a existência, né? Tem gente que fala, a maioria fala com as coisas que existem. É um hábito. Você sabe, né? Você está entendendo o que é a existência? A existência é tudo que foi criado por Deus. E a gente deve, por uma questão de sanidade, a gente deve falar com Deus e com os nossos semelhantes. Tem gente que fala com planta, árvore, astros estelares. Tem gente que fala com qualquer coisa. Porta. Tem. E é normal, isso é comum. É bíblico. Agrada a Deus. Falar com a existência está unicamente dentro do poder de Deus. E é exclusivamente direito de Deus. Se você abrir a sua Bíblia agora aí em Gênesis, vamos lá, eu vou abrir junto com você, porque eu estava
estudando outra coisa aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É Deus que fala com as coisas e elas passam a existir. Você pode falar com o que você quiser, nada vai existir. O céu foi formado por Deus. A terra seca surgiu através da vontade de Deus. A vegetação brotou porque Deus assim o quis. O sol, a lua, as estrelas apareceram porque Deus os criou. Peixes, pássaros se materializaram pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Aí surgiu toda a vida animal. Você lê isso daí, Gênesis 1, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 24. E quando a gente lê, fiquei triste agora de manhã, gente, acabei de quebrar aquela canequinha azul, né? Tão bonita que o Jair me deu, quebrei, patifou. Mas essa aqui também foi ele que me deu. Aliás, ele deu duas. O ato da criação, queridíssimo irmão e irmã, mostra que o poder de Deus é poderoso de uma maneira que nunca pode ser duplicado. Nós não temos o poder, nós não temos poder nenhum. Mas você falou aí semana passada que expulsar, mas o poder não é nosso, o poder é de Cristo. Não é nosso. Quem acha que tem poder, que fala e as coisas acontecem, né? Tem gente que... Porque foram ensinados assim, né? Então já vou esclarecer que não é bíblico. Olha, você agradece a Deus antes de você receber, porque daí você recebe. Mentira. É mentira. Você acha que Deus vai ser enganado pela nossa ínfima capacidade de pensar? Deus é o único que pode falar as coisas à existência. Só Deus pode falar. Tem gente que fala com gato, cachorro. Tem gente que tem altos papos com cachorro. Tem gente que trata cachorro de meu bebê. Dorme com cachorro. Olha, você que dorme com cachorro, eu vou te alertar. Você está correndo um grande risco de se contaminar, viu? E doenças sérias, bactérias sérias. Estou só alertando. Não, mas o meu cachorro vai no veterinário. Tá bom. Então faz o que você quiser. Mas eu estou dizendo, tem gente que dorme com um cachorro na cama. Opinião, isso é nojento. Tem gente que dorme com um gato na cama. Opinião, isto é nojento. Se as pessoas fazem isso, quanto mais conversar, né? A pessoa vê uma montanha linda, e é bonito mesmo.
Toda a criação de Deus é linda. E começa a conversar com a montanha, pedir coisas para a montanha. Você quer ver um exemplo de que isso que eu estou falando é verdade e é bíblico? Quando Deus trouxe as pragas sobre o Egito, lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 19, por ali, né? Os magos pagãos foram capazes de imitar os resultados dos 2 primeiros milagres de Deus. Pois é, Nilva. Entretanto, quando Moisés transformou o pó da terra em mosquitos, os magos do Egito ficaram embasbacados. Eles não podiam animar coisas inanimadas. E o faraó disse, isso é o dedo de Deus. Êxodo 8:19. Ah, mas a santa lá, então quando chora é Deus? Não, não é Deus não. Mas como você fala? Eu falo fundamentado na Bíblia, ora. Por que Deus iria fazer uma santa chorar sangue, lágrimas, para que fosse adorada como é, e ele mesmo proíbe o ser humano de adorar imagem de escultura feitas por mãos humanas? Seria incoerente. Então é mentira. Ou é uma mentira humana, a maioria é, né? Ou é uma coisa diabólica, como aconteceu lá com os magos do Egito, que conseguiram imitar os 2 primeiros milagres. Então há pessoas ainda nos dias, aliás, irmãos, os dias de hoje estão se transformando em dias em que as pessoas estão optando em adorar coisas fora dos padrões de Deus, viu? As pessoas estão se entregando a religiões que não tem nada, absolutamente nada a ver com o nosso Senhor. Então há pessoas que acreditam que é possível que a humanidade fale coisas e essas coisas passem a existir. As pessoas acreditam nisso. Ah, eu vou falar que eu vou ganhar uma casa. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, está cheio dessas profetadas, porque é tudo profetada, né? Mulheres, homens, gravando olha, o Senhor manda dizer para você que está vendo esse vídeo, que esta semana você vai receber uma casa, vai assinar tudo bobagem, balela, coisa da cabeça. Você acha que nos últimos dias, né, prestes a Israel ser rachado ao meio pelo Monte das Oliveiras, prestes a Jesus entrar no portão do leste? Aliás, ontem falei que estava em dúvida se era de leste a oeste ou de oeste para leste, é de leste para oeste, né? Aí as portas do arrebatamento. Você acha que Deus está
dando casa para as pessoas. Deus vai dar salvação para quem quiser. Essa gente é tudo gente boba. E mais bobo ainda é quem acredita. Mais bobo é quem acredita. Olha, aquela profeta falou bobagem. Olha, eu já falei e vou repetir, não tem problema nenhum em repetir, porque aquilo que eu já falei está falado. Né? Se eu mudo de ideia, mudo a maneira de pensar, eu também venho e falo. Mas se esse 99,99% desses todos que se auto-intitulam profetas, se eles estivessem vivendo na época do nosso Senhor, um pouco antes, nenhum deles estaria vivo. Um deles estaria vivo. Porque naquela época o profeta que profetizasse e o negócio não acontecesse do jeito que ele falou, ele era apedrejado até a morte. Por causa disso que as pessoas tinham medo, né, de falar bobagem. Hoje não, hoje fala, não acontece nada. Fala, daí o vídeo ninguém se lembra. Tá cheio. Você abre a internet aqui, o que tem mais é gente profetizando. Profetizando nada. Atraindo seguidores para eles. Eles querem mostrar que eles são crentes de uma classe especial. Olha, nós somos especiais, nós temos dons. É o tal negócio, né? É ler a Bíblia olhando apenas para um versículo. Um versículo bíblico, ele é uma pequena seção das Escrituras. Por causa disso que a gente usa a lei do contexto, texto no contexto. Por causa disso que a gente fala em contexto apropriado. Senão vai se cometer erros atrás de erros. O que é o contexto daquilo que você está lendo? É o motivo pelo qual aquilo foi escrito. O contexto é a história completa daquilo que você está lendo. Estou trazendo definições assim, bem fáceis de serem entendidas. Né? As pessoas usam para dizer que elas falam com a existência e isso é bíblico. É bíblico coisa nenhuma. Que bíblico? Não, bíblico. O que tem neste mundo é falastrão. Todo mundo quer se sentir melhor que o outro, né? Todo mundo quer estar em cima do palco. Bater palma, pouca gente quer. Então, um versículo que se cita muito para tentar provar que o homem pode falar coisas à existência é Marcos, capítulo 11, versículo 24. Completamente mal interpretado. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Só que ninguém lê o contexto que essa frase está dentro. Ah, não, olha aqui, ele só usa esse trechinho. Aí cometem as maiores barbaridades, e as pessoas ouvem e falam, não, é verdade, olha lá, crede que recebeu. Então você pede já crendo que você recebeu. Deixa eu trazer uma notícia para você. Tudo que a gente pede pode ser a coisa mais óbvia para você. Nós só vamos receber se estiver dentro da vontade boa, santa e agradável de Deus. Por causa disso que eu, com
constantemente digo, a oração, antes de tudo, é buscar a vontade de Deus na sua vida. Para não fazer bobagem, para não crer em mentira. Ah, mas Jesus lá no versículo 23, ele fala da montanha. Ele fala mesmo, né? Mas ele não está dizendo para você conversar com a montanha. Em que lugar ele está dizendo? Você fala com olha a montanha, eu quero dizer uma coisa para você, que eu não estou gostando de você aí, eu quero você lá. Então eu quero que você mude. Mas não é isso que está escrito aqui. Não é isso. Não é para você conversar com uma montanha. A montanha, por exemplo, é uma existência, é algo criado por Deus. E elas surgem e desaparecem com o tempo. Geograficamente, as mudanças ocorrem. Se você não concorda comigo, não. A Bíblia, então abre a sua Bíblia. Não é para você concordar comigo que eu vou mostrar aqui na Bíblia. Não é para você concordar. É para você entender. Mas se você não quiser continuar concordando, tudo bem. Por causa disso que eu digo, não esquece do que você já leu, do que você está lendo e que tem coisa para ler. Você tá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, lá no final da Bíblia tem o 1 João, capítulo 5, versículo 14. Você ainda não leu, você precisa ler. Se você ficar só em Marcos 11, 24, você vai errar. Olha o que está escrito em 1 João 5, 14. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo, conforme a sua vontade, ele nos ouve. Pronto. Acabou. Você precisa concordar comigo? Não. Concorda com a Bíblia, só isso. A própria Bíblia nos instrui, né, a nos submetermos à vontade de Deus nas nossas orações. Você pode pedir o que você quiser, só não se esqueça de dizer o que Jesus falou: Pai, afasta de mim esse cálice, agora seja feita a tua vontade. Jesus não falou para o cálice, ô cálice. O cálice é uma coisa que existe, é um objeto, né? É algo inanimado ou inanimado que existe. E Jesus não fala para o cálice, vai embora. Ele fala para Deus. Nunca é dado ao ser humano, nunca é dado falar, o poder de falar com as coisas existentes. Em outro lugar da Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim claramente, porque as coisas com Jesus são claras. Um pouquinho, às vezes, que a gente precisa raciocinar um pouco mais, são as parábolas. Talvez também, né? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, não todas as coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu friso muito quando eu cito essa passagem, porque você precisa saber quais são estas coisas. Leia os versículos anteriores. São os trapos para você se vestir, comida e água. São estas coisas.
Não são todas as coisas. Você vê como muda tudo. E quando a gente busca Deus em primeiro lugar, a gente nós alinhamos os nossos pensamentos e desejos com os pensamentos e desejos de Deus. Por causa disso que a gente ora. Não é só para ficar perto, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo outro. Você pode pedir, não tem problema nenhum, pode pedir. Não adianta você falar, já recebi, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu, obrigado, não recebeu nada, mas obrigado, Senhor. Isso vem lá do chinês, lá, do coreano lá, né? Po Yang Sho lá, né? Certo? Não adianta nada, você quer fazer, faça. Você está enganando a você mesmo. Está dentro da vontade de Deus? Está. Você vai receber. Não está? Não está. Deus não há sombra, não há variações. E quando a gente está alinhado com Deus, o Espírito Santo nos leva a pedir coisas que Deus quer. Então, quando você vê essas profetisas, esses profetas falando bobagem por aí, entendeu? Não acredite, porque é tudo falsa profecia, tudo mentira. Você acha que nesses últimos dias o mundo em ebulição, o mundo, né? As geleiras lá derretendo tudo, tem lugar que nem gelo tem mais, aumentando. Tudo está se caminhando para o fim. Aí Deus está preocupado em dar para você, meu irmão, uma casa enorme, né? Que nem aquele que mostra a casa com piscina, caindo umas notas de dólar. Eu não vou chamar de bobo, porque a Bíblia não usa esse termo. A Bíblia usa o termo incauto, que é pior que bobo. Quem segue essa gente? Quem vai lá, faz aquelas ofertas, queima isso. Incauto. Incauto. O que nós vamos... Não tem como, né, irmão? Eu conversei com o irmão falou, ninguém mais quer ouvir o evangelho. É verdade, ninguém quer mesmo. As pessoas querem ouvir, porque está todo mundo meio 13, sabe? O mundo está assim. Não existe mais ninguém normal nos dias de hoje. O que é normal hoje? Né? As pessoas estão meio desparafusadas. E essa gente usa isso, o desparafusamento do povo, para enriquecer mais ainda. Ricos, milionários, bilionários, donos, são empresários, todos eles têm empresa de comunicação, editora, mas não sei o quê, com o seu dinheiro. Então, quando a gente usa a Bíblia para entender as coisas, né, a gente começa a entender também que os nossos desejos se tornam os desejos do nosso Senhor. Isso. Não adianta você querer mudar. E eles mudam. Quem acredita, acredita. O que vai fazer? Vai se entender com Deus. O propósito da oração não é falar coisas à existência. O propósito da oração, queridíssimo irmão e queridíssima irmã em Cristo, é deixar a nossa oração conforme
a vontade de Deus. Nós vamos orar segundo a vontade de Deus. Se Deus quiser te dar uma fazenda com 150 mil alqueires, se essa for a vontade de Deus, você vai orar por isso. Agora, não é porque você ora por isso que isso é a vontade de Deus. Não, mas existe o desejo da carne, Gálatas 5, né? E existe a vontade de Deus, propósitos de Deus. Mário, ninguém é obrigado a crer assim. Ninguém é obrigado. Eu creio que nesses últimos dias, vou usar um termo bem humano, né? Deus não está preocupado em dar isso, aquilo. Ele pode dar, claro, Deus pode qualquer coisa. Mas Deus agora está preparando o mundo para esse final que pode chegar a qualquer instante. Qualquer instante, pode ser hoje. Mas eu já ouvi você falar isso há 25 anos atrás. Então, todos os que esperam falaram não há 25 anos atrás, mas falaram há 2000 anos atrás. Agora, há 2000 anos atrás, o mundo não está da forma que está hoje. Nunca esteve. E as pessoas estão preocupadas com coisas, né, materiais que vão ficar tudo aí, né? Você acha que alguém vai levar carro, casa, barra de ouro com arrebatamento? Ou mesmo na morte comum? Outro texto que se usa para... Eu estou passando isso porque às vezes você vai bater um papo com alguém a respeito disso, aí a pessoa fala, não, mas olha, lá em Romanos, ele está errado, acho que ele não leu lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Não, é claro que eu li. Tanto é que eu estou falando agora. Né? Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Mas quem que chama? É você ou é Deus? Chama à existência as coisas que não existem. Eles pegam este trechinho, né, e tenta usar como evidência bíblica de que podemos fazer a mesma coisa. Se a Bíblia está dizendo Deus que vivifica, que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, não é nenhum de nós que faz isso, é Deus. O homem não pode chamar à existência as coisas que não existem. Não pode. Porque isso é domínio de Deus. Cuidado. Essa foi uma das causas que levou Lúcifer. A gente falou sobre isso há uma semana, 2 atrás, aí, não sei. Querer ser igual a Deus. Tem denominação que prega que nós somos mini-deuses. E as pessoas acham lindo, oh, que maravilha, eu sou um deus e eu não sabia, olha, eu tive que vir aqui, foi Deus que me trouxe aqui. Não foi Deus, não, olha. Nós somos trapo de imundícia. Eu já expliquei aqui o que era os trapos de imundícia. Já não expliquei uma vez só, não. Já expliquei várias vezes. É isso que a gente é. Então, para a gente fechar esse assunto, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Meus convites são sempre esses.
Abra a sua Bíblia. Lamentações, capítulo 3, 37. Lamentações 3, 37. Está logo depois ali de Jeremias, né? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Olha, quem é aquele que diz e assim acontece quando Deus não manda? Quem? Quem é? Ninguém. Ninguém. Mentira. Está vendo? Está vendo como a Bíblia combate a mentira? Todo lugar da Bíblia está combatendo a mentira. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não manda? Resposta: ninguém. Nenhum de nós pode falar ou fazer coisas acontecerem pela pura força da nossa palavra. Quem diz que faz isso, ou está investido de poder maligno, ou é mágico, truque, ou é um baita de um mentiroso, o que a maioria o é. Só Deus tem esse poder. E os decretos de Deus, amado irmão e queridíssima irmã em Cristo, permanecem para sempre. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, a coisa já está feita. Ele não vai fazer, ele já fez. Porque é instantâneo. A gente não sabe muito o que é instantâneo, né? Porque você vê lá, café é instantâneo. Mas você tem que mexer, bater para ele juntar. Mas Deus não. Deus é instantâneo, é Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero mais uma vez glorificar o Senhor, porque o Senhor nesta manhã de quinta-feira nos mostra como o engano vai tomando conta do mundo. O engano vai estar tomando conta do mundo, né? O próprio anticristo vai se assentar no templo dizendo que ele é Deus. O Deus sou eu, sou eu que sou Deus. E você acha que não vai ter pessoas que vão acreditar? Vai estar cheio de gente lá adorando o anticristo. E vão adorá-lo por um pedaço de pão, por 1 quilo de arroz. É assim, o pecado destruiu totalmente o ser humano. Mas o Senhor Jesus nos perdoa, nos dá direção. Ele é o nosso rumo, Ele é o nosso norte. E com o Senhor, com o Senhor nós nunca erramos. Às vezes, algumas vezes erramos porque achamos que estamos com o Senhor. Glórias a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor falou conosco nesta manhã. Bendito és Tu. No nome do Cristo Jesus. Amém.